A paz do Senhor para os irmãos, os nossos amigos que estão sempre nos acompanhando aqui em nossos vídeos que estamos fazendo a respeito das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, nas revistas que estamos estudando aí da CPAD. Bom, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição desse trimestre, onde estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Estamos estudando aí uma série de lições nesse trimestre falando sobre o apóstolo Paulo, a sua vida, seu ministério, a sua trajetória. Na lição que nós vamos estudar relacionada ao dia 24 de outubro de 2021, lição que vamos estudar nesse domingo, nós temos como título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Então, a lição que nós vamos estudar agora, essa quarta lição desse trimestre, fala sobre a vocação que o apóstolo Paulo recebeu para ser um apóstolo de Cristo Jesus. Todos nós sabemos, estudando a semana passada aí a lição que nós tivemos, nós estudamos sobre aquele encontro impactante que o apóstolo Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco. Pois é, aquela experiência forte que o apóstolo Paulo teve, não só foi uma experiência para a sua salvação, para que ele entendesse a importância de agora aceitar o Evangelho de Cristo Jesus, mas ali também ele recebeu o chamado para servir a Deus, para ser agora um servo de Deus. Nós observamos que naquela experiência gloriosa que o apóstolo Paulo teve com Cristo no caminho de Damasco, ele ali no diálogo que ele teve com Jesus, ele chegou a perguntar a Jesus o que ele teria que fazer. Ou seja, ele já estava automaticamente se colocando à disposição para servir a Cristo. E aí, Jesus disse para ele seguir até Damasco, e lá em Damasco ele receberia as próximas instruções sobre o que ele deveria fazer a partir dali, já como convertido, já como um servo de Deus. Bom, e a lição 4 que estamos aqui a estudar, ela trata exatamente dessa sequência de fatos que aconteceram na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve essa experiência com Jesus no caminho de Damasco e agora ele vai ter a revelação do seu chamado, do serviço que ele iria executar para o reino de Deus. No textuário desta lição, nós temos aqui o textuário baseado em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, onde está escrito assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Esse versículo aqui nos mostra que o apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência de que ele era um homem chamado pela vontade de Deus. Eu acho esse versículo aqui muito forte, porque nos faz entender que o apóstolo Paulo, ele tinha consciência de que ele estava exercendo um ministério não pela sua vontade, não só pelo seu desejo, embora não há mal nenhum, pelo contrário, quem serve a Deus, ele deve ter o desejo de servir de fato, deve ter o prazer, É importante que se deseje servir a Deus, mas é importante que você esteja servindo dentro da vontade de Deus. Há muitas pessoas que querem ser alguma coisa que não foi dado por Deus. Há pessoas que querem determinadas posições, mas não foram escolhidos por Deus para isso. E quando não é da vontade de Deus, a tendência é essas pessoas padecerem, sofrerem muito por se antecipar, por tomar uma decisão fora do querer de Deus. É muito importante que aqueles que estão exercendo qualquer função na obra do Senhor, esteja fazendo isso cumprindo o chamado de Deus. Que isso não seja movido
né, por emoções simplesmente, ou por uma vontade de satisfação pessoal, para satisfazer uma vaidade, mas que seja de fato o exercício de uma função pela chamada, pela vontade, pelo querer de Deus. Porque se estiver dentro da vontade de Deus, certamente esse indivíduo ele terá sucesso no seu trabalho. Não terá um ministério fácil, como Paulo também não teve, mas a sua convicção em saber que o Senhor estava na sua vida e que ele estava exercendo aquele ministério não pela vontade própria, mas pela vontade de Deus, isso com certeza fez com que Paulo superasse muitas vezes as dificuldades, as barreiras e as tentativas do inimigo em desanimá-lo, em desestimulá-lo para fazer a obra do Senhor. O versículo que nós lemos aqui diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. É preciso ser chamado pela vontade do Senhor para você exercer os cargos, as funções, para você executar a obra que está nas suas mãos. É fundamental que tenha o seu desejo, que você queira, mas é muito importante, é fundamental, é sublime que você esteja dentro da vontade, do querer de Deus. Porque se não for dentro da vontade de Deus, não vale a pena nem tentar. A verdade prática diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus, chamado segundo a presciência de Deus. Deus sabia do coração de Paulo. Deus conhecia o caráter de Paulo. Deus sabia que Paulo perseguia os cristãos, mas ele perseguia no zelo. E Deus sabia que Paulo, ao se converter, iria se entregar, iria se dedicar, ele iria dar o máximo de si para a obra. Foi baseado nessa presciência divina que Deus preparou para Paulo um plano extraordinário, que fez de Paulo o maior pregador para os gentios, o maior dos apóstolos em termos de volume de material escrito e também de trabalhos executados na expansão do evangelho pelo mundo romano. E tudo isso foi possível porque Paulo, ele se colocou à disposição de Deus. Ele estava com seu coração voltado para servir a Deus. E Deus o capacitou, Deus o fortaleceu, Deus deu graça e unção, porque Deus sabia até onde Paulo poderia chegar. Deus trabalha selecionando pessoas para servir a Ele, porque Ele conhece o coração, Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe das nossas limitações e da nossa disposição, da nossa entrega. E todo o projeto de Deus na nossa vida para a execução de uma obra é baseado naquilo que Deus vê em nossos corações. Sim, porque quanto mais estamos dispostos a servir e a se doar para Deus, mais seremos usados por Ele e melhor seremos aproveitados na obra dele. Bom, por isso que a verdade prática diz que Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. A leitura bíblica em classe que nós temos aqui, ela está baseada em Atos capítulo 15, Atos capítulo 9, versículo 15 até o 22, e Gálatas capítulo 1, versículo 11 até o versículo 18. Bom, diz assim o texto bíblico: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Essas palavras foram ditas por Deus, por Jesus, a Ananias, ordenando que Ananias fosse até Paulo para orar por Paulo e
a Bíblia nos mostra, nos versículos anteriores, que Ananias questionou com Jesus: mas Senhor, esse homem é um perseguidor, esse homem estava perseguindo a igreja, perseguindo os seus discípulos. E aí Jesus fala para Ananias: não, Ananias, vai lá, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Paulo já tinha tido a experiência com Jesus no caminho de Damasco. E agora Jesus revela para Ananias que Paulo, ele não seria só um convertido, mas seria um grande instrumento nas mãos do Senhor, um vaso escolhido. Oh, maravilha, o Senhor ainda escolhe. Ele escolhe homens, mulheres, jovens, adolescentes, ele escolhe crianças. Ele ainda escolhe pessoas para servi-lo, para se dedicar a ele, para fazer a obra dele. No versículo 16 diz: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Saulo se converteu. Ele era Saulo para os judeus, Paulo para os romanos. Mas ele não teve vida fácil logo que ele se converteu, porque até os crentes duvidavam da sua conversão. Ananias só foi até a Paulo, ou Saulo, orar por ele, impor as mãos sobre ele, porque recebeu de Jesus a revelação, onde Jesus ordenou que ele fosse lá. Mas Ananias também temeu, porque na verdade era um perseguidor do evangelho. Era um homem que desejava ver mortos os cristãos. E agora, como esse homem estava convertido? Como esse homem estava pregando? Como esse homem poderia agora afirmar que esse Cristo que ele perseguia é o Salvador? O que as pessoas não sabiam era que no caminho de Damasco, Paulo teve uma grande experiência com Deus. Paulo teve uma experiência íntima com o Senhor, que mudou a sua mente, que mudou o seu coração, que mudou os seus propósitos e as suas convicções, e fez de Paulo um novo homem na presença do Senhor. Então, o que nós lemos aqui foram os primeiros passos do apóstolo Paulo como cristão, encontrando uma certa dificuldade de ser, de alguma forma, levado a sério pelos que estavam ali, porque as pessoas não entendiam como aquele homem perseguidor poderia agora ter se tornado um cristão. Mas é possível quando alguém tem um encontro com Jesus. Quando se tem um encontro com Jesus, o pior dos homens pode ser transformado e pode ser regenerado para viver uma nova vida. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11 em diante, nós temos aqui o próprio testemunho do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia, onde ele dizia: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade,
sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Eu fico analisando uma coisa linda aqui no apóstolo Paulo. Vocês observem que nos momentos que ele havia tido aquela experiência da conversão e Ananias foi até ele e orou por ele, ele estava cego e voltou a enxergar, foi batizado ali diante de Ananias e foi cheio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele não foi diretamente reivindicar uma condição de pregador, de apóstolo, não. A Bíblia diz que depois dessa experiência ele foi para a Arábia e lá ele ficou na Arábia durante um período de mais de 2 anos. E nesse período que ele ficou na Arábia, o que Paulo fez ali? Paulo buscou a Deus, Paulo consagrou a sua vida a Deus, Paulo buscou ter mais intimidade com Deus e lá ele recebeu revelações. Eu digo que recebeu porque na própria instrução que o apóstolo Paulo dá sobre a Santa Ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Isso nos faz entender que tudo que o apóstolo Paulo ensinou, pregou, ele recebeu como revelação de Deus. Às vezes algumas pessoas se convertem e imediatamente elas querem sair pregando e falando, testificando, ensinando. É sempre importante que seja discipulado estas pessoas, porque eles vieram de uma outra vida, vieram de uma vida completamente diferente, no pecado, com convicções muitas vezes até religiosas completamente fora do Evangelho. E essas pessoas, antes de começar a pregar, de tomar os púlpitos, é preciso que passe pelo deserto. Deserto é um lugar de solidão, deserto é um lugar de dificuldades, mas lá no deserto também nós temos revelações, lá no deserto nós refletimos, lá no deserto nós nos arrependemos, lá no deserto nós temos experiência com Deus. E essas experiências nos fortalecem, essas experiências nos abrem os olhos para compreender a vontade e o querer de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que o apóstolo Paulo, quando saiu do deserto da Arábia para se apresentar em Jerusalém, ele chegou ali com uma convicção muito mais forte e clara do seu chamado. Por quê? Porque no deserto, na solidão, lá no deserto sozinho, Deus revelou para ele tudo o que ele precisava saber, para que ele se apresentasse aos demais apóstolos e depois aos povos aonde ele chegou pregando. Ele se apresentou com convicção, cheio de experiências, não só agora aquela experiência da sua conversão, mas também com experiências de uma vida de intimidade com Deus, que ele construiu durante esses anos que ele ficou na Arábia, que fez ele entender o seu chamado e a sua vocação diante de Deus. Isso me faz entender que nós precisamos saber aproveitar o tempo para crescer, para amadurecer, para quando chegar o momento de nós exercermos o nosso chamado, estejamos prontos, preparados, maduros o suficiente para fazermos a obra de Deus de forma que o nome dele seja glorificado em nossas vidas e não escandalizado. Bom, nós temos aqui nesta lição, a divisão da lição aqui em 3 partes. No primeiro tópico nós temos aqui o ponto de partida para a vocação de Paulo, a chamada e presciência, o ministério na plenitude do Espírito, e Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele faz aqui, o comentarista faz uma interrogação e, claro, ele explica, como eu já falei para vocês aqui na lição passada, que Saulo e Paulo
sempre foram os nomes desse mesmo personagem. Saulo nunca mudou o nome dele para Paulo. Ele era Paulo com a sua cidadania romana e Saulo com a sua cidadania judaica, porque ele tinha dupla cidadania. No segundo tópico, nós temos aqui uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. No primeiro, número 1, no primeiro subtópico, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Número 2, uma vocação inevitável para apostolado entre os gentios. E número 3, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. A experiência que ele teve no caminho de Damasco, a gente pode chamar de conversão, literalmente, porque mudou a direção da vida do apóstolo Paulo. Essa é o verdadeiro sentido da palavra conversão, mudança de rumo, mudança de direção. No terceiro tópico desta lição, nós temos aqui vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui. Foi no deserto que Paulo teve as suas experiências contínuas de revelações, que fez dele um apóstolo apto a ensinar, a pregar e a defender com muita habilidade, defender o evangelho. Bom, os objetivos da lição aqui são 3 também, né? Nós temos aqui o primeiro objetivo, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Segundo objetivo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E terceiro objetivo é relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Bom, ponto central da lição, então, é Deus chama para a sua. Aprendemos nesta lição é que Paulo foi um homem chamado por Deus. Por isso, a sua conversão se deu de uma forma tão sobrenatural, impactante. E por isso, foi necessário que ele estivesse ali no deserto da Arábia por 2 anos, por mais de 2 anos, para que ele, nesses processos, pudesse compreender a vontade de Deus, o chamado de Deus, e assim exercer de acordo com o querer de Deus. Eu espero que esse comentário tenha contribuído para que vocês possam aproveitar aí nesta lição do dia 24 de outubro de 2021, a 4ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Agradeço aí a vocês que estão nos acompanhando e compartilhe, se vocês acharem importante, compartilhe para os outros irmãos da sua igreja também esse vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.